Então, existe um grupo dentro do cristianismo que dizem que fazem parte da igreja, são igreja de Cristo, que estão aí envolvidos com as questões, mas eles ensinam e defendem a tese que Jesus teria natureza pecaminosa e que ele poderia pecar. Isso é um absurdo. Aonde eles viram isso? Da onde eles tiram esse ensinamento? Esse grupo são os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, assim como alguns outros grupos, existem alguns outros aí também que dizem que Jesus poderia pecar, que Jesus tinha, sim, natureza pecaminosa. Uma das bases que eles usam, aplicando uma hermenêutica completamente estranha, completamente contrária ao que a Bíblia ensina, uma delas está aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, ali no seu versículo de número 3, diz assim, Romanos 8:3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem, qual é o texto aqui que eles pegam para justificar essa heresia, essa blasfêmia, dizendo que Jesus tinha uma natureza pecaminosa? Está aqui no versículo 3, quando diz que Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Por que em semelhança da carne do pecado? Ora, havia um decreto divino da vinda de Jesus à Terra. Jesus nasce, Gálatas capítulo 4, versículo 4 fala que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher. Agora, Jesus ele herda de Maria, na sua natureza humana, a fisiologia humana, a anatomia humana. É nesse sentido, semelhança da carne de pecado. Por quê? Porque Maria era pecadora. Maria tinha natureza pecaminosa. Todos os homens nascem com natureza pecaminosa. Jesus, então, ele nasce de Maria com essa semelhança de carne de pecado, só que nós vamos ver logo à frente um detalhe importantíssimo. A fecundação de Jesus não foi feita pelas vias naturais num relacionamento íntimo homem e mulher. Esse é o grande diferencial. Mas eles pegam esse texto, por exemplo, para defenderem esta tese, esta teologia luciferiana, uma teologia que não é bíblica. Eles também pegam um outro texto bíblico. Por exemplo, vamos pegar ali a carta aos Hebreus, onde o escritor escreveu aos Hebreus, no seu capítulo de número 2 e os versículos de número 17 e 18. Que diz assim, por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, está falando de Jesus, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Bem, eles usam principalmente o texto do versículo 18, que diz que naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu. Ora, ele foi tentado porque ele tinha natureza pecaminosa. Não. A palavra tentação é provocação. O diabo, ele provocou Jesus, é verdade. Ele tentou contra Jesus, ele usou fariseus contra Jesus, ele usou o Império Romano contra Jesus. Ele provocou, ele tentou. Mas isso absolutamente não quer dizer que Jesus teria natureza pecaminosa, que Jesus poderia pecar. Porque para que Jesus pudesse vencer a morte, o inferno e o pecado, ele teria que ter uma natureza divina, e ele tinha 100% de natureza divina. Como pode um ser que tem 100%, a plenitude da divindade estar nele, e ao mesmo tempo ele ter uma natureza caída e pecaminosa? Então, o que Jesus herdou de Maria foi a anatomia. Ele tinha um corpo físico e tinha sangue, porém ele não herdou a semente do pecado no sentido de que houve uma fecundação pelas vias naturais, como nós falamos. O próprio Senhor Jesus, lá em João, capítulo 8, Evangelho de João, no seu capítulo de número 8, e o versículo de número 46, Jesus, ele diz assim, olha só como está escrito aqui. Deixa eu colocar uma cor melhor, que talvez fique melhor aí para poder ver. Vamos ver aqui. Esse azulzinho aqui.
quem de vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me crezdes? Jesus está dizendo assim, quem de vocês podem me acusar de pecado? Que eu sou pecador, que eu estou cometendo pecados. Quem de nós pode falar isso, além de Jesus tenha falado? Aquilo que, quando levaram aquela mulher que foi pega em adultério para ser apedrejada, na verdade, pela lei, lá em Levíticos, quem deveria ser apresentado para ser apedrejado seriam os dois, tanto o adúltero como a adúltera, o homem e a mulher. Mas o relato bíblico diz que levaram só a mulher. E aí Jesus, ele traz aquela frase fantástica, fenomenal, quando ele diz assim, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Então ele fala isso porque ele sabia que todos ali tinham pecados, e eles tinham essa consciência, porque a Bíblia diz que foram saindo um por um, dos menores até os maiores. Agora Jesus, ele também tem autoridade, ele diz, quem de vós me acusa de pecados? Jesus não tinha pecado. Jesus é o Filho de Deus. E como nós falamos, para que ele vencesse todas essas paredes intransponíveis para o homem, pecado, inferno e morte, ele precisaria ter a sua natureza impermeabilizada no sentido do pecado não o atingir. Bem, aí o que nós vemos então dentro do que a Bíblia mostra a pessoa de Cristo Jesus? Nós vemos então um Jesus que é santo, que é poderoso, que é imaculado em relação ao pecado. Em Lucas, nós vemos então a anunciação que foi feita a Maria a respeito da sua vinda e do seu nascimento. Lucas capítulo 1, no seu versículo de número 30, está escrito assim. Vamos ler até o versículo 33. Melhor, eu vou ler aqui até o 36. Do versículo 30 até o 36, que diz assim. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Ou seja, uma virgem, uma donzela, uma moça, que não havia tido nenhum tipo de relacionamento. Ela diz, como eu vou engravidar se eu não conheço ninguém? Ela estava desposada de José, mas não havia nenhum contato físico. E ela, na sua simplicidade, ela questiona o anjo. E aí o anjo responde. Versículo 35, respondendo-lhe o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e esse está no 6º mês, para que aquela que era chamada estéril, ou aquela que não tinha filhos, era estéril. Mas o versículo 35 é o que nos dá a informação principal, quando o anjo diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá. Olha, o que nós aprendemos aqui, e o que a teologia nos ensina, e o que a Bíblia nos ensina, é que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado do Éden, ele é uma transmissão que vem para toda a humanidade, porque é um pecado eterno e somente através do sacrifício eterno ele é aplacado. Aplaca-se a ira de Deus através do sacrifício de Jesus. Jesus, então, ele não passa por esse processo da transmissão do pecado, quando os pais têm os relacionamentos. E ele não passa por esse processo, e a isso nós damos o nome. Deus é quem criou a alma de Jesus, que trouxe à existência a alma de Cristo naquele momento. Existe um estudo que nós vamos falar mais para frente, de Leôncio de Bizâncio, que fala sobre a natureza de Cristo, a união hipostática. É muito interessante sobre isso que nós vamos falar. Mas todos os homens passam por um processo que nós damos o nome de traducionismo. O traducionismo é a doutrina que assevera, que traz a ideia
de que todos os homens têm a criação de suas almas, a transmissão através dos pais. Jesus foi o único ser humano que não passou pelo processo do traducionismo. Ele não teve natureza pecaminosa. É uma blasfêmia, é uma heresia se ensinar que Jesus, então, poderia pecar. Quando nós lemos lá, como foi lido em Hebreus, lá no capítulo 2, versículos 17 e 18, mostra que as experiências que Jesus teve no seu ministério terreno aqui, o capacitou ainda mais como homem a interceder de forma justa, poderosa, para Deus a nosso favor. Mas a sua natureza nunca foi uma natureza pecaminosa. A seita adventista do sétimo dia está errada quando ela anuncia, quando ela ensina, quando ela defende que Jesus teria uma natureza pecaminosa e poderia sim pecar. Não pecou, mas segundo eles, poderia pecar. Não, Jesus não poderia pecar, porque em Cristo habitava toda a plenitude da divindade. E ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, como diz em Lucas, no seu capítulo de número 1, o versículo 35. O nosso Deus, ele é perfeito e tudo que ele faz é bom e não há erros, não há sequência de erros, nada disso pode afetar a salvação. Porque quando nós pensamos em um Jesus com natureza pecaminosa, nós temos que pensar que essa salvação, ela poderia estar aí comprometida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Esse é o canal que diz a Bíblia, eu sou o pastor Cláudio Rosa. Continue conosco, é sempre um prazer tê-los aqui conosco. Esse daqui é o nosso Pix, que você pode estar ajudando o canal, que você pode estar colaborando para que nós venhamos a melhorar os equipamentos, melhorar a nossa condição aqui de realizarmos mais conteúdos, tá bem? Mas nós sempre falamos o seguinte: o mais valioso para nós aqui é a sua presença e a sua participação. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se é a primeira vez que você está aqui, toque aí o sininho para que você possa receber novos vídeos e as lives também. Dê o seu like e comente. Mande aí para nós os comentários. Nós teremos o maior prazer em estar respondendo. Deus abençoe sua vida e fique na paz de Jesus.